Por que o alinhamento estratégico é tão importante dentro do conselho? Porque é ali que você vai definir o norte. É ali que você combina, quero crescer, quanto crescer, quero expandir, para onde eu vou. Se isso não tiver combinado, eu nem sei o que dizer. Mas não é comum as pessoas terem opiniões diferentes, os sócios opinarem e pensarem de maneira diferente? Não, é super comum, mas sabe qual que é o problema? Não é você pensar diferente, é você combinar uma coisa e fazer diferente. E isso no dia a dia, quando é o sócio gestor, causa uma bagunça danada. Agora, isso acontece muito nas empresas familiares? Acontece. Sobretudo porque, sabe aquele triplo chapéu? Eu sou dono, eu sou conselheiro e eu sou gestor. Você poder navegar nessas três funções exige tempo, maturidade, do contrário você fica escorregando de um lado para o outro. E qual o risco de fazer um planejamento e depois passar a agir de outro modo? Isso seria faltar com a verdade ou qual seria a situação? Eu acho que até dá para dizer em alguns casos que é faltar com a verdade. Mas o risco principal, sem querer afirmar que é isso, é que o conselho fica cego. Eu já vi empresas que a estratégia era crescer e tinha sócio que queria vender. É muito complicado isso na gestão. É faltar com a verdade isso? Sei lá, em alguns lugares eu acho que até cabe. Agora, tem saído para esse descompasso entre alinhamento e ação no dia a dia? Eu acho que aquele famoso ritual de transparência é a grande saída, sabe? Então deixar muito claro um alinhamento sobre o que quer, o que não quer, qual é a cultura, qual que é o jeito, qual que é os riscos, o que a gente precisa, o que tem que ter de investimento. Isso tem que estar muito claro e muito bem consolidado. Mesmo assim, eu percebo que tem sócio que escorrega e pega o caminho diferente. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar sobre a importância do alinhamento estratégico nos conselhos das empresas e o risco quando a verdade não aparece na mesa. O conselho não é vitrine e é espaço de direção e acompanhamento. E quando os sócios gestores decidem agir diferente daquilo que foi aprovado, a estratégia perde consistência e a empresa perde coesão. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Na tua opinião, o que leva um empresário, um sócio, a colocar energia na elaboração de um planejamento e aí depois parece que joga fora? Joga fora, né? O que acontece? Talvez a gente pergunte assim, eu me lembro de, você falando isso agora, eu me lembrei, vários sócios me disseram assim, Cris, sabe por que eu não planejo nada nesse país? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no semestre que vem. Então, quando você fala assim sobre, você vai montar uma estratégia, tem sempre uma parte que você, deixa eu olhar aqui o cenário, você faz aquele percurso todo, né? Vê assim, o que é a tua missão, os teus valores e tal. Depois você olha lá o que é fortaleza, o que é fraqueza, e aí você olha o cenário. E tem vários fundadores que às vezes, ou sócios, que querem mudar a rota, eles colocam isso como se fosse uma barreira. Aproveitam que você tem algo que é completamente difícil saber o que vai acontecer nesse país no semestre que vem, e eles se apropriam disso para justificar, quem sabe, ou para enfatizar a resistência contra um planejamento, né? Acho que alguém que vem fazendo uma coisa há muito tempo de um jeito tem dificuldade de fazer de maneira diferente, sabe? Sabe que precisa, monta uma estratégia, mas às vezes acaba seguindo por um outro caminho.
Você pergunta por que que isso acontece, né? Você falou assim, isso é faltar com a verdade? Vanusa, quando tem uma coisa que já está arraigada em você, eu acho que, por isso que eu falei, não sei se cabe dizer que é faltar com a verdade, mas que a pessoa está tão acostumada a decidir, está tão acostumada a falar, eu vou para cá, se der errado eu já mudo para cá, se eu sentir que a gente está indo para um caminho esquisito, eu puxo o freio de mão e vou para um outro lado. A cabeça das pessoas que são executivos e são sócios na empresa familiar, ela dá uma liberdade de mudança de rota muito facilmente, né? E é aí que os conflitos, é aí que é a morada do início dos conflitos. Porque enquanto eu estou sozinho e estou mudando, tudo bem, eu não tenho ninguém para discutir e para avaliar se eu falo que vem para cá ou para cá. Mas quando eu tenho mais sócios, ou quando a minha empresa, que era pequenininha, ela vai crescendo e vai tendo mais gente que depende de um raciocínio, depende de uma estratégia, que depende com que você combine o jogo, fazer mudanças da mesma maneira que você fazia causa ruído e é complicado. Então eu tenho dificuldade de avaliar assim, será que o sócio combina uma coisa e depois vai falar outra coisa? Será que ele não está sendo verdadeiro? Eu acho que isso pode até acontecer, mas eu acho que tem assim uma espécie de um hábito arraigado, é uma espécie de um histórico, né, que sempre deu a liberdade do sócio. Aí eu falo aqui, mas se eu sentir que está diferente, eu já mudo, já mesmo, para a gente poder não perder tempo e fazer a coisa caminhar. Eu acho que é um misto, né? Talvez uma coisa bastante acumulada de alguns tempos, dessa vivência forte desse sócio mais solitário, que sempre teve a liberdade de decidir sozinho. Mas que espera o vento para tomar a decisão. O vento chegar para tomar. E não olha a previsão. E não olha a previsão. E não olha a previsão. E quando você começa a estruturar a governança, você está fazendo previsões. Você está trazendo transparência. Numa mesa de 5, os 5 têm que saber de tudo, né? Eu estou lembrando de um outro exemplo, onde sócios sentaram. Olha só. Sócios sentaram em torno de uma mesa, vamos fazer agora a nossa estratégia para os próximos 3 anos. Uhum. E viveram ali uns 2, 3 meses discutindo isso. Legal, chegamos ao objetivo principal. A gente quer crescer assim, a gente quer crescer tanto, e foi um estudo bem bacana, com margem nesse produto assim, com margem nesse produto assado, a gente vai crescer esse tanto aqui organicamente. A gente está com apetite até para comprar, fazer algumas aquisições, para a gente também acelerar um crescimento e a gente chegar na nossa meta lá que a gente quer daqui a 4 ou 5 anos. Sentaram, combinaram isso, ponto. Começamos o ciclo do plano estratégico. Primeiro ano. Os executivos, os diretores foram informados disso, participaram na construção desse negócio, foram informados daquilo que ficou o quadro oficial. E legal, começamos o ano e todo mundo trabalhando, sabendo o que tem que fazer e aonde tem que chegar. Passa um tempinho, para lá um trimestre, o primeiro semestre, 2 desses sócios estavam começando a ver uma possibilidade, por uma janela de mercado, de poder vender a operação. E está tudo certo, porque o mundo é assim. Você está lá, programa um crescimento, daqui a pouco vem uma empresa maior. Poxa, escuta, você não está afim de vender, não? Vamos sentar e vamos conversar. Eu tenho um plano aqui, mas se o seu plano for melhor para mim, vamos conversar. Então, via de regra, as conversas estão sempre abertas, né? E esses 2 sócios começaram a conversar, estavam achando aquela conversa boa, atrativa, e começaram a colocar energia naquilo. E não trouxeram para a reunião. Falaram, não, vamos seguir aqui. Qual que era o argumento deles, né? Nós já passamos lá no passado, se a gente ficar com a cabeça no mundo da lua aqui por um projeto, a gente não vai fazer o outro, aí aquilo que a gente planejou, a gente não vai executar, vamos levando isso aqui em paralelo, e aí se esquentar, a gente comunica, se não esquentar, a gente continua dando sequência. Só que num processo como esse, não acontece em 24 horas. Uhum.
Imagina você comprar uma empresa. Você fica namorando lá um tempão, faz do diligence um tempão, faz o valuation. Quando você vê, passou 6 meses, passou um ano e negocia, quer ver e puxa dado daqui, pede informação X. É bastante tempo. Então, aquela primeira pernada do ciclo que estava programado da estratégia, ela sofreu muito, porque você tinha duas pessoas importantes que a energia, a cabeça estava num outro lugar. E na reunião que eles determinavam que era a reunião mais importante, esse assunto não veio. Então a gente estava olhando que os números não estavam sendo alcançados, e aí na reunião, cobrando, pô, cadê tal? Então você começa a bater muito no time, porque o time não está entregando o combinado. O que está acontecendo? Vamos colocar energia para saber o problema que está sendo na execução. A estratégia está bem desenhada. É a execução, o pessoal não está conseguindo tirar do papel. O que está acontecendo aqui? Colocamos energia nisso e fomos lá mês a mês para poder analisar isso. E lá pelas tantas, quando o ciclo fechou, para encurtar essa história, e esse deal não deu certo, a gente viu que tinha passado um ano e meio, e essas duas pessoas não estavam colocando a energia que precisava, e eram fundamentais, porque eram líderes, no plano para o próprio negócio. Né? Porque isso é um faltar com a verdade, voltando à tua pergunta, isso é esconder o assunto? Eu acho que dá para a gente discutir isso tomando uma cerveja ou, de repente, como o Gustavo aqui gosta, um café com chocolate e menta. Com flavor de chocolate e menta, né, Gustavo? Que é bem bom. Trazer isso aqui. Dá pra gente poder gastar um tempinho nisso. Mas o meu ponto principal por que essas duas pessoas não trouxeram isso para análise e a gente, então, analisar todo mundo junto? Porque essa mesa do conselho, essa reunião, ou uma reunião de sócios, vamos até chamar de um conselho consultivo, essa reunião é uma reunião onde ela tem vários pontos principais, mas um deles eu quero monitorar, eu quero fiscalizar, eu quero ver se aquela estratégia que a gente traçou está acontecendo. Se tiver, muito bem. Se não tiver, o que a gente faz? Qual é a rota que a gente tem que reconstruir? Está tendo risco, não tem risco, vai ter impacto, é fácil? Deixamos de comprar alguma coisa? Tem que investir um pouco mais? Tem gente adequada, não tem? Essa é a discussão. Mas quando você tem metade da sociedade discutindo isso e a outra metade está com a cabeça em outro lugar, mas não está e tá na mesa ali cobrando, cadê a entrega? Você concorda comigo que fica uma reunião, ela perde um pouco o sentido, e para não dizer que perde o sentido, talvez ela perde muito o efeito produtivo que ela poderia ter, né? Então, o conselho só funciona quando a gente trata da realidade que está acontecendo. Se tem alguma coisa na cabeça de um sócio que não está sendo colocada ali, ela precisa ou ela deveria ser colocada. Se você está emprestando o seu tempo precioso para uma execução, sócio gestor que está ali, para outra coisa, é óbvio que você coloca a energia aqui, vai faltar aqui. É tipo aquela bexiga de água, né? De ar. Se aperta de um lado, ela cresce aqui, se aperta... Não tem mágica. A quantidade de energia é uma só. Até porque os objetivos ficam muito diversos, né? Então, o que acontece na prática, né? Assim, os sócios tinham aprovado a expansão, mas no dia a dia não era todo mundo que estava correndo para essa expansão. Tinha uma parte lá que estava correndo para a venda da operação, né? O sócio lá fala em venda, né? Tá o tempo todo pensando, etc. E o outro lá está pensando, não, está cobrando também aqui, mas o time não foi montado direito, a supervisão do time não estava sendo feita adequadamente. É óbvio que o número não vai... Sócios com ritmos e visões, mesmo que sejam momentâneas, distintas. Não vai dar bom, né? É mais ou menos assim, todo mundo tem que estar na mesma página na hora de discutir, em busca de uma solução para o que está vindo ali, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né? A pergunta é, se aquela reunião, que é a reunião máxima no sentido de trazer uma mesa, a gente sai da gestão e constrói uma sala de reunião
para poder analisar, criticar, monitorar tal. Pensar junto, né? Aqui pressupõe que você coloca todas as cartas na mesa. Aí você me pergunta, você tem exemplos de que isso aconteça em outros ambientes familiares? Nossa, como acontece? Por N razões. No nosso bate-papo a gente começou. Às vezes é até um hábito do próprio sócio de começa com uma prática, começa com uma estratégia, daqui a pouco ele quer mudar para outra, aí ele se empolga com outro negócio. É muito comum você ver, às vezes, essas empresas eu sempre digo, a estratégia é brincar com várias estratégias ao mesmo tempo. Isso funciona, às vezes até alavanca alguns negócios, às vezes é até o segredo do sucesso. Mas quase sempre, quando a empresa cresce, chega naquele limite que precisa um pouco mais de processo, um pouco mais de estrutura, mais procedimento, pessoas mais qualificadas. Nessa curva, a hora que você vai ultrapassar esse limite, aí a taxa de sucesso dessa liberdade ela não é tão grande, sabe como? E me diz uma coisa, Cris, existem alguns segmentos das empresas familiares onde isso acontece mais? Por exemplo, nos negócios de serviços acontece mais, na produção. Essa é uma pergunta interessante que você fez. Se você pensar numa empresa que está lá, que tem uma atividade produtiva de uma fábrica, de uma planta e tal, você tem menos liberdade de mudar as coisas. Porque você faz um setup lá programado, temos insumos aqui, essa aqui é a minha área de compra, vai trazer isso, eu vou produzir esse haul, esse mix aqui de produtos, vou dar um jeito de despachar esse negócio até a casa do meu cliente. Né? É a logística para isso. Então, é uma cadeia produtiva que às vezes ela precisa ser formatada e você não consegue mexer nisso com tanta facilidade. Em serviços, é muito mais flexível. Em serviço é muito mais flexível. Você não. Eu me lembro uma vez assim, estava discutindo com um cara que vinha da cadeia de máquinas pesadas. Ele vinha de caminhão e depois foi para aqueles tratores, guindaste. Eu falei, cara, você faz um plano estratégico disso, dura 10 anos. Você não vai, se você mexer antes disso, 5 anos, 10 anos, se você mexer antes, você perde dinheiro. Não, porque são equipamentos pesados, tudo muito caro, então segue a risca, você não tem mais de manobra. Né? Até você executar todo o plano e conseguir tirar o resultado disso, não se mexe. Agora, em serviço, por exemplo, é muito mais maleável. Então, eu acho que é suscetível a todos os segmentos, mas esses que, eu acho que em serviço, aliás, esse exemplo que eu estava falando para você era de uma empresa de serviços. Que pelo jeito mais... Era uma empresa de serviço. Agora, como é que os conselheiros, eles conseguem, digamos assim, tentar tirar ali aquela verdade que está escondida? Tem estratégia para isso? Como é que o conselheiro vai se comportar para saber se ali realmente todas as cartas estão na mesa? Essa também é uma ótima pergunta. É uma boa pergunta. Eu já presenciei, assim, a resposta de uma mesa como essa em seguir lá um calendário programado, seja ele calendário fixo, seja ele um calendário temático ou não, e a gente ir passo a passo naquilo que tem que ser feito para poder estar monitorando, fiscalizando, ajudando todas as áreas. Então, um conselho ele pode se valer assim, olha, eu vou dar um outro exemplo aqui, vou pegar um exemplo que eu estou pensando agora. Ó, nessa empresa que eu estou pensando agora, ela precisa, pelo momento daquela empresa, de uma agenda constante na área comercial e pessoas. Então, a gente combinou, olha, durante esse ano aqui, essa pauta, como tem projetos para essas duas áreas e são muito importantes, a gente quer monitorar isso mais de perto. Então, olhar esse projeto, esse plano para pessoas, e olhar um plano lá para vendas, a equipe que está sendo formada, a gente quer monitorar isso com mais frequência. Tem uma agenda que ela se repete mês a mês para isso. Tem outras agendas que elas não precisam ter essa frequência, mas a gente quer olhar um pouco porque é importante. Então você quer olhar lá um financeiro com mais detalhe, tem um momento lá que é certo da auditoria, que você precisa olhar. De vez em quando é sempre bom dar uma olhada assim, nos riscos que podem, se estão mapeados ou não, e se à medida que o curso do plano segue, se precisa fazer alguma alteração. Então você tem lá uma auditoria, tem risco, você tem lá uma pauta financeira um pouco mais aprofundada.
e a gente acaba chamando, ó, existe aqui uma pauta de produtividade, são agendas temáticas que a gente distribui ao longo do ano. Legal? Uhum. Então, normalmente, se a gente tem essa organização, é bom, ajuda muito a gente estabelecer a conversa. Aí a tua pergunta foi o seguinte, tem como o conselheiro identificar, não é isso? Quando alguma coisa está fugindo do planejado, etc. Então, essa agenda temática, ela ajuda a gente a centrar a cabeça naquilo que tem sido feito. Quando você percebe que a análise de resultado não está acontecendo, quando alguma coisa dessa agenda, temática ou não estiver a contento, você vai entrar com os seus porquês. Mas por quê? Tá, você vai investigar. E é nessa hora que eu acho que é uma oportunidade de você perceber se alguma coisa diferente ela está acontecendo na cabeça de quem está sentado ali. Poxa, a gente planejou que ia fazer isso. Por que não está acontecendo? E aí nós falamos aqui na abertura do triplo chapéu, né? Você que é sócio e que você que também está lá na execução, o que é que você está fazendo aqui? Você combinou isso? Você está fazendo aqui? O que está acontecendo que você não está conseguindo chegar lá? Me conta, deixa eu entender. A predisposição que você tem para colocar energia e ter esse papo bem reto, assim, bem aberto, e investigar de verdade o porquê que as coisas não estão acontecendo, ela abre essa janela para você poder chegar até o ponto principal. Escuta, peraí, você está me dizendo que você está pensando outra coisa? Onde é que você está? Uhum. Né? Me conta, o que você tem feito aí de segunda a sexta? Me conta. Ah, peraí, eu achei que você estivesse lá, mas você está querendo vender a empresa? Então, alguma coisa, né? Eu achei nessas oportunidades que as pistas chegam. É onde você não vê o plano acontecer. Então, o ponto é, sentiu que a coisa está descarrilhando ou não está acontecendo, mergulhe nisso. Não desista rapidamente, não se acomode a ficar preso à agenda e vai passando pelos temas e vamos lá e discute. Não. Pare tudo que você combinou, muda essa agenda desse conselho e foca naquilo que você não está obtendo resposta ou que você está achando que não está claro o suficiente. Essa, para mim, é a janela de oportunidade. E você acredita que os sócios, né, dessas empresas familiares, eles têm a noção da importância que um conselho pode ter para a empresa? Eu acho que é um aprendizado. Esse ambiente, para quem a gente tem dedicado o nosso tempo aqui conversando, que é dessa empresa familiar, desse sócio que está aprendendo numa sala eu sou sócio, na outra eu sou executivo, isso é um processo conjunto. Esse é um baita de um processo de aprendizado. Então, você me pergunta assim, Cris, os sócios que você vem se deparando na linha do tempo, eles pedem por aumento de maturidade de governança? Sim. Eles entenderam, eles aceitam bem que algumas reformas são boas? Sim. Eles entenderam que se eles não se estruturarem, eles pedem diferencial competitivo? Sim. Eles são resistentes a mudanças, sobretudo que diz respeito àquelas fantasmas da governança lá que vai engessar. Sim, esse fantasma existe, mas muito mais diluído do que há 5, 10 ou 15 anos atrás. É como se o sócio já comprou muito em função, coisa que a gente já falou aqui, às vezes gerações abaixo também vão acelerando isso, né? Quem é mais novo vai empurrando um pouco isso para o mais velho. Eu acho que o nível deles terem comprado de que é importante, não sei se foi vencido, mas é mais simples hoje do que no passado. Apesar era mais complexo, era mais difícil movimentar o sócio para essa agenda. Hoje é mais tranquilo, tá? E você sempre diz que o sócio quer resultado, né? Quando ele percebe que um conselho pode ajudar, que toda essa estruturação, né, da melhoria da governança pode trazer, ele passa a respeitar mais o conselho e aí ele começa a ser mais transparente quando ele não era antes? Então, começa. Né? Se eu voltasse para a tua pergunta anterior, eu diria o seguinte, já foi vencida uma barreira de uma resistência maior. Uhum. Mas isso não como é que eu posso dizer? Isso não implica em nada de que
é um processo de aprendizado para esse sócio entrar numa reunião de conselho e discutir de uma maneira diferente da forma como ele faz lá no dia a dia da execução. Então, tem um tempo de aprendizado, sabe? Alguém que faz a mesma coisa há 10, 20 ou 30 anos precisa também de um tempo de carência para que ele possa se apropriar dos benefícios da governança e ver, poxa, se eu fizer assim, ele tem que viver o ciclo 1, 2, 3, 4. Nossa, agora eu estou entendendo aquela ferramenta. Nossa, agora eu estou entendendo esse processo. Caramba, o resultado apareceu. Tem um tempo para isso. Então, quando um resultado aparece, é mais rápido. Se o resultado não aparece, aí a resistência ela continua é uma cauda maior, cauda longa que a gente chama dessa resistência, né? Então, ele tem que aprender a dividir. Se ele está com uma outra verdade, ele tem que aprender. Puxa, você está pensando diferente aqui, quer vender, quer fazer... Pô, então traz para cá. Ele não dividia isso antes. Mas, assim, experimenta dividir. E ele não vai fazer isso da noite para o dia, né? A reunião de conselho, ele tem que aprender que é o fórum máximo da verdade, da estratégia, nua e crua em cima da mesa. Mas ele nunca tinha experimentado isso. Nunca tinha experimentado dividir. E o medo também de falar algumas coisas para o 2 ou 3 sócios, ou 2 ou 3 pessoas com que ele não tinha esse espaço, essa abertura para dividir. Tudo isso é um processo de aprendizado. Então, quando a gente olha, né, vencido essa etapa, e se os resultados aparecerem, ele fica extremamente convencido. O sócio quer resultado. Se ele passar por isso e não der resultado, ele vai continuar achando que talvez o método antigo ou um outro método pode ser melhor do que isso. Mas todo sócio quer alguma coisa para poder entregar resultado. Ele é aberto, tem cabeça aberta. Deixa eu ver o que você está me dizendo aí. Ah, tá bom. Vamos testar. Se funcionar, eu te dou credibilidade. Mas por enquanto, calma, mostra para eu ver primeiro. Você tem um tempo, tem que convencer, tem um tempo, tem que trazer junto e trazer o sócio com todos os fantasmas de uma mudança de comportamento. Então, é em dose homeopática, sim, que isso acontece. Então, isso eu ia... Você sempre comenta isso, né? Que é dose homeopática, que precisa... Nem sempre você chega com a governança trazendo, implementando um conselho. Será que essa falta de transparência também pode ser por um passo prematuro, digamos, a empresa ainda não está preparada para ter um conselho. E aí, quando você coloca ali todos os assuntos numa mesa de conselho, o sócio ainda, os sócios, né, podem não estar ainda preparados para aquilo? Acho que sim. Fiz uma rodada de perguntas com os sócios esse dia assim, vocês têm orçamento? Ah, que a gente tem, tal. Vocês têm isso? Temos. Aí trouxemos um executivo de mercado, ele sentou lá, falou, aqui não tem orçamento, aqui não tem. Ah, tem uma coisa que eles chamam isso de orçamento, mas para mim isso não é um orçamento. Eles estão chamando isso de uma estratégia, para mim não é uma estratégia. Aí você tem que pegar essa estruturação e apresentar para esse sócio. Olha, um orçamento que a gente está imaginando que é importante para a tua empresa é este aqui, não esse aí que você tem. Tem que mostrar isso para ele. Né? A gente, a forma como eu estou imaginando de estruturar uma estratégia, um plano, é cobrindo todos esses pontos. Não só esses 2 ou 3 ou 4 aqui. Ah, eu quero vender tanto, põe a margem lá, deixa um caixa assim, vamos que vamos. Passa para a equipe porque tem que correr. Né? Você tem que ensinar isso para ele, eu tenho que mostrar isso para ele, tem que trazer essa pessoa para uma nova perspectiva de fazer a gestão do seu negócio. Então, por que eu estou enfatizando bastante isso, né? Voltando àquela tua pergunta lá, aquele ponto principal. Às vezes, quando o sócio descarrilha de uma estratégia, não é por mal, né? Ele sempre teve muita facilidade de poder... Olha, eu vou para cá, se não der certo eu tento isso. O sócio, para mim, é aquela pessoa que vai tentando e não cansa nunca. É possível preservar essa característica? É. Só que numa estruturação, você tem que dividir isso. É como se a gente dissesse assim, não dá mais para ser sócio sozinho.
A posição de sócio, a gente discutiu uma vez aqui, ela é solitária. Muito do que está na cabeça do sócio não vem para a mesa. Mas tem um pacote básico que tem que vir, sobretudo quando você coloca uma reunião de conselho. Quando eu chego em algumas empresas e eu sinto que isso não está preparado, aí é melhor, não vamos colocar essa reunião de conselho, vamos fazer outras coisas primeiro, porque o conselho, muita gente coloca uma luz muito grande nessa estrutura como sendo um órgão super importante da governança. E de fato é. Mas a cultura tem que estar minimamente preparada para poder viver essa reunião. Do contrário, é melhor a gente tirar o foco disso, atender aquilo que são coisas mais essenciais, principais, e preparar para que no momento oportuno a gente sente uma mesa onde dizem, agora aqui, gente, é todo mundo numa coisa só, hein? Aqui não vale mais cabeças flutuantes. Se você tem direito de pensar diferente? Tem. Você tem direito de questionar? Tem. Você tem que monitorar? Tem. Se você tiver vontade, se arrependeu do que você falou, quero seguir para um outro caminho? Também tem. Mas tem que ser colocado na mesa e tem que discutir. Sair fazendo o que você quer, um vai para cá, outro vai para lá e você muda, prejudica muito a operação. Tem que ter um ambiente, então, já próprio para criar o conselho, já tem que estar com todos os outros móveis na sala. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem que ter um ambiente. Agora, quando você tem um conselho, já criou o ambiente, mesmo assim, os sócios não trazem tudo para a mesa de discussão. O que isso mostra da maturidade dos próprios sócios, não só da empresa, né? Eu acho que, como eu te disse, é um processo de aprendizado, né? Uma vez, num bate-papo que nós tivemos aqui, eu já tinha dito isso. Essa é uma minha visão. Sócios, eles caminham muito mais para uma divergência do que para uma convergência. Então, no começo você está super alinhado e é natural que você vai amadurecendo e que algumas questões passam a ser diferentes. Aquilo que você pensa hoje talvez não seja exatamente a mesma coisa que você está pensando daqui a 2 anos. Se você tiver isso de maneira transparente colocado para todo mundo, para os teus outros sócios, tudo bem. A gente vai ver se a gente consegue acomodar, ou vai ver se a gente tem que transformar alguma coisa para acomodar, ou vai ver se a gente não consegue acomodar essa sua ideia. Não tem problema. A saída ela está galgada em cima dessa transparência, de você colocar o tempo todo, atualizar o tempo todo o que você está pensando. Pensou diferente? Fala. Não quer mais isso? Fala. Viu uma outra oportunidade? Diga. Né? Não deixa todo mundo correndo em cima de uma ideia velha, na tua cabeça já tem uma ideia nova. Esse, para mim, é o ponto fundamental, sabe, Vanusa? E os sócios têm que aprender a fazer isso. Não é em toda a empresa que isso já é uma espécie de um ritual organizado. Não, longe disso. E não é por mal, eu acho que não é por falta de verdade, como você está falando. Como você questionou se poderia ser, né? E eu acho que às vezes é simplesmente um hábito, é um jeito que sempre foi feito, e agora a governança, um outro grau de governança, exige um jeito diferente de você poder fazer, de você pensar o teu negócio. E nesse caso, é importante ter alguém que traga essa verdade, digamos assim, junto, né? Que esteja ali ao lado do sócio, que ajude esse sócio a perceber a importância desse conselho, de levar a verdade para a mesa, ter alguém que dê ali durante algum tempo, quase um coach, né? para esse sócio. Faz diferença? Faz toda a diferença. Eu lembrei de um outro exemplo agora que a gente estava falando sobre isso. Sócios se reuniram, uma outra empresa, e eles, sócios gestores, né? E eles, além do nosso core, do nosso negócio, que existe a nossa especialidade técnica para isso aqui, a gente tem que desempenhar alguns outros papéis, porque a gente está prestes a ter uma estrutura um pouco maior, mas ainda não dá, então você tem um pouco
Você faz um pouco do financeiro, você faz um pouco do marketing, você lá faz um pouco da controladoria, você é uma pessoa que vai ter um canal de vendas e eles se dividiram e estruturaram dessa forma. Tá? Bem, passou um tempo, eu estava conversando com todos eles, tinha aqui um script do que cada um estava fazendo e fui perguntar, escuta, isso aí que você está fazendo, me conta como é que você faz, como é que é o dia a dia. Legal. E tá tudo tranquilo? Depois de algumas reuniões, eu acho que eu não gostaria muito mais de estar fazendo isso aqui, né? Eu poderia ser aproveitado muito melhor se eu fizesse uma outra coisa. Tá, e o que é outra coisa? Isso aqui eu gosto de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo, eu poderia estar muito bem, eu acho que eu consigo agregar. Aí conversei com outra mesma coisa, e eu falei, puxa, eles combinaram entre eles que a atividade é essa. Mas na cabeça deles, eles gostariam de estar fazendo uma outra atividade. Se a gente não alinhar isso aqui, se a gente não tiver isso na mesa, pela minha experiência, eu já vi onde esse negócio vai dar, em algum momento vai dar problema. Aquela atividade 1 a 2, ela não vai ter a produtividade máxima, né? E por que eles não falaram isso enquanto estavam combinando? Fizeram uma rodada, se dividiram e tal. Uhum. Por que isso não acontece? Às vezes eu fico sem resposta para isso, né? Sócio não fala com o outro, você tem medo de dizer o que você quer, você não sabe dizer o que você quer, você está à mercê da expectativa do outro, você não se sente dono ao ponto de ser livre para colocar suas vontades do que você quer. Parece que às vezes nessas sociedades você tem os mesmos fantasmas de quem ocupa a posição da gestão ali, do colaborador, do funcionário, que está muito refém dos seus próprios limites, e o sócio que mistura um pouco a condição de gestor, ele não sabe que ele pode ter a liberdade de dizer, escuta, eu acho que eu sou muito melhor fazendo assim do que isso aqui. Deixa eu articular um jeito para que a gente consiga aproveitar melhor o meu talento natural aqui, né, ao invés de ficar concentrando a minha atividade nisso. Por que não se fala assim? Por que não se estabelece essa comunicação? Por que não tem essa clareza? Primeiro, porque eu acho que nunca tiveram essa oportunidade. Tem que aprender a fazer isso. Então, alguém de fora, olhando para tudo isso, vai ensinar ou vai dizer, olha, um caminho para vocês poderem ter o máximo proveito daqueles que são os talentos naturais dessa cidade e plugar naquilo que vocês traçaram como estratégia, poxa, eu acho que dá uma luz bacana, sabe? E ajuda a alinhar aí, né, as expectativas de cada sócio, até dos próprios executivos que estão juntos, né? Exatamente. Então, tem saída para toda essa situação, né? Sempre tem. No final das contas, a estratégia não pode ser um papel lindo e maravilhoso. A estratégia, se for mudada, tem que ser comunicada, né? O conselho é um lugar para dar rumo, para fiscalizar. Então, nessa mesa, a verdade tem que aparecer nua e crua. Isso é o ponto importante. Não dá para ter planos estratégicos paralelos. No negócio, para ele dar certo, para você colocar o time voltado, uma boa dose de execução para um caminho, tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Se tem dois ou três caminhos acontecendo simultaneamente, a chance de você não chegar em nenhum lugar é grande, né? Então, a saída é alinhar de verdade mesmo, colocar a verdade nua e crua. A saída é o sócio aprender a dividir o que está na cabeça dele a todo e qualquer momento, mesmo que ele esteja pensando diametralmente oposto ao que foi combinado ali há 6 meses, 1 ano atrás. Eu acho que não tem como fugir disso. Muito bem, então. Muito obrigada. E você, como é a sua postura aí na sua empresa? Você é aquele sócio que segue o alinhamento estratégico ou fica guardando ali algumas expectativas e algumas cobranças ali só para você? Conta pra gente aqui, deixa a sua sugestão e vem com a gente para os próximos episódios. Até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Até, pessoal.